Quando ele informar esse PRNT, nós vamos ter o valor de reação, e esse valor de reação deve ser feito a regra de 3 com a necessidade de calcário apresentada na análise de solo. Bom dia, Esther. A gente já está quase terminando aqui, mas o pessoal gravou a aula e eu creio que já está todo mundo hábil para explicar isso, porque é bem simples, tá? Aí vamos lá. Caso vocês tenham uma disponibilidade de gesso e também o seguinte, Danilo, sobe ali rapidinho para a parte em que ele mostra os resultados disso. Como vocês podem ver ali, ó, a soma de bases do alumínio deu 0. Então, vocês não teriam necessidade de gessagem. Mas se vocês tiverem um solo extremamente ácido e que tem alumínio, vocês podem também entrar com essa parte, com esse mecanismo, esse detalhe de aplicação de gesso. O gesso também não é muito caro. Gesso agrícola, tá, gente? Se você for comprar gesso de trabalho civil, construção civil, aí vai realmente sair muito caro. Então, a saturação por alumínio ali da CTC está 0. Se vocês estiverem encontrando um problema com alumínio, vocês podem entrar de mão dessa ferramenta do gesso para poder ter um melhor resultado no controle desse alumínio. Então, é basicamente isso. Claro, detalhe, o gesso ainda vai disponibilizar um pouco de adubo para vocês, tá? É a questão de magnésio, geralmente. Ele também vai poder disponibilizar magnésio, que são nutrientes que, como eles são macronutrientes, a abundância deles geralmente não gera problema. E se você está encontrando um solo muito ácido, isso, Yasmin, o calcário é indispensável na necessidade de correção do pH, indispensável. O gesso é um a mais que você pode utilizar, entendeu? Você nunca vai utilizar o gesso e dispensar o calcário, nunca. Pelo menos até agora, a ciência que eu tive a disponibilidade de estudar na universidade e o que eu tenho de informações atuais, não se dispensa o calcário para a utilização do gesso. Posso ser que mais para frente chegue a ocorrer, mas eu desconheço no momento. Então, sempre vai se aplicar o calcário para a correção do pH, sempre. O gesso é um a mais. Possa ser que às vezes você não encontre a necessidade de aplicação de calcário, mas você possa aplicar o gesso. Isso é uma coisa à parte, mas se houver a necessidade de calcário, você aplica calcário, ok? Então, gente, é basicamente isso, uma interpretação de análise de solo. Não tem dificuldade, mais uma vez, vocês tiveram, eu não sei onde vocês fizeram essa análise de solo, mas provavelmente deve ter sido pelo IPA. O IPA dá essa opção para a gente de escolher assim, se eu não me engano, a análise de solo atualmente é R$20 e nós temos a opção de escolher até 2 culturas para eles darem a recomendação, porque, vê bem, uma análise de solo lá pela Rural, eles só vão lhe dar esse número, essas informações daí de cima. Complexo sortivo, somas de base, CTC a pH 7. Gente, para vocês desenvolverem a necessidade de cada um em cima disso, já vai uns cálculos mais chato, que precisa de um pouquinho mais de conhecimento, e também um erro pode induzir uma aplicação extremamente maior de adubação ou extremamente menor. Então eu recomendo vocês continuarem procurando esse órgão que vocês fizeram, porque eles já dão essa recomendação mais simplificada e mais fácil para a gente poder trabalhar. E no final das contas, a gente faria esse cálculo de baixo, só que eles já estão dando esse cálculo de baixo para a gente correto. Então, recomendo isso. Outro detalhe muito importante. Eu não vou querer... Eu posso marcar outra hora para vocês, outra vez, que eu tenho que revisar isso, que eu não lembro de memória muito correto. Como é que a gente faz formulação de adubação. Que eu creio que todos já devem ter visto, pelo menos se estão dentro dessa área, o NPK, o adubo NPK. O que é o adubo NPK? Todo mundo tem noção, já viu isso em mercado, na área que vocês estão trabalhando? Por exemplo, NPK 4610, 4612, 2010-20, esse tipo de coisa. Eu tenho muita dúvida sobre esses tipos de adubo, porque um dos nossos clientes, ele queria ver se tinha como utilizar o NPK
20, 10, 20. Aí ficou eu e Danilo tentando Vamos lá. ver se faz Qual sentido. o detalhe do 20-10-20? Ele tem 20% de nitrogênio, 10% de potássio e 20% de... Perdão, 20% de nitrogênio, 10% de fósforo e 20% de potássio. O que é essa formulação? Isso daí é uma maneira mais prática da gente aplicar o adubo. E mais homogênea, por assim dizer. Porque quando a gente vai comprar o NPK, ele já vem com a formulação feita. O que geralmente acontece? O responsável técnico, ele tem a obrigação de dizer a quantidade de adubo necessária para a aplicação e, com toda certeza, o mais possível diminuir custo. Se você for aplicar a ureia, a gente vai adotar aqui que a gente vai aplicar ureia, superfosfato simples e cloreto de potássio. Vão ser as nossas fontes de adubo para cada fonte. Se a gente for colocar isso tudo junto na máquina, a gente vai ter que passar muitas vezes mais de uma vez de aplicação, mais de uma aplicação. Entrar no campo mais de uma vez. Se a gente tiver um NPK com a formulação que já dê tudo que a gente precisa, ele vai ser o suficiente. Só vai precisar, por exemplo, entrar em uma aplicação ou no máximo ele vir reabastecer a quantidade de adubo que ele precisa no implemento para poder adubar tudo. Então, o que acontece com esse adubo? Você geralmente vai numa fábrica, existem fábricas que são especializadas nesse detalhe, e você vai comprar lá, fazer uma formulação, você vai entregar para ele, você quer tantos quilos de 20, 10, 20, e você entrega a ele, geralmente, eu não sei atualmente como está funcionando isso, quando o professor passou para a gente dava... comprava através deles, eles davam uma tabela de preço dos adubos e, claro, a partir da quanto maior a quantidade você comprar, mais barato sai, obviamente. E é isso que vai dizer, por exemplo, aqui no da gente. Você não vai numa fábrica pedir uma formulação se você só tiver 2 hectares, porque é uma quantidade de adubo ínfima comparado a uma usina da vida que pede 6 milhões, 10 milhões, 30 milhões em adubos por ano, entendeu? Então é meio improvável que uma fábrica dessa vai querer fazer uma formulação para você de 1.000 tonelada de adubo fertilizante. Então vamos lá. A gente tem a opção, tem como fazer o cálculo para essas formulações. Eu não vou querer ensinar para vocês agora, porque eu vou terminar errando. Eu vou dar uma revisada nisso, a gente pode marcar outra aula e eu me ensino isso para vocês sem falha. Qual o detalhe dessas formulações? Ela já vem pronta, o NPK. Ele vai pegar quaisquer que sejam os adubos, fazer a mistura desses adubos e entregar embalado a mistura pronta com aquela formulação. Isso facilita e muito a aplicação dos fertilizantes. Qual o detalhe que eu dou para vocês se vocês trabalharem com isso? Qualquer compra grande disso, gente, façam a análise desse fertilizante. A Rural disponibiliza, o IPA disponibiliza essa análise, porque vocês podem ser roubados. Isso é muito corriqueiro na área da gente, da galera entregar uma formulação 20-10-20, quando vê é 5-10-20, 5-10-5, entendeu? E a gente vai aplicar na área da gente o fertilizante, que seria para suprir tal necessidade, e a gente está suprindo extremamente inferior à necessidade daquela área, e nós vamos ter deficiência nutricional das plantas. Esse é o detalhe que eu dou a vocês. Quando se trabalhar com grandes quantidades de fertilizante, por favor, façam a análise desses fertilizantes antes de se aplicar. E claro, se vocês compraram com nota fiscal e você tem uma análise de que esse adubo não está vindo, esse fertilizante não está vindo da maneira que vocês estava na nota, vocês podem obviamente ter o dinheiro de volta. Claro, né? Vocês vão lá e trocam ou metem na justiça, sei lá, Procon, bababá. Mas é importante em grandes quantidades você fazerem isso, porque além de vocês podem estarem levando fumo na hora da compra do fertilizante, vocês vão levar fumo no seu plantio, porque ele não vai desenvolver da maneira adequada. Ok? Deu para entender isso? Eu vou dar uma revisada